Então, continuar. Hoje nós vamos terminar o capítulo 4 de Efésios. Então, vamos ler Efésios 4, do verso 25 ao 32. Acharam aí? Vamos ler então. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa ira até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua santa palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alguém aqui tem gato, além de mim? Mais alguém tem gato? Acho que não, só eu que tenho. Não sei se você já pelo menos já ouviu histórias sobre gatos, ou ouviu alguma coisa sobre gato, ou já teve, conviveu em algum momento da sua vida com gato. Mas o gato ele tem uma natureza própria dele. E você pode ensinar, você pode fazer, e o gato não muda. Não sei se alguém já tentou ensinar gato. Aí ele fala, não, que gato é burro. Não, ele não é nada burro. Ele é muito inteligente. A questão é que ele não quer fazer aquilo que você quer que ele faça. Porque ele tem uma natureza própria e que ele acha que o que ele faz é o melhor e o problema é seu se você não gosta. Né? Ele realmente ele tem uma noção que ele continua, todo mundo fala, e o gato continua sendo gato. Né? Tem uma coisa que a gente falou, nem lembro de onde que eu vi isso, mas se o gato pudesse falar, ele não falaria só para te contrariar. Esse é o gato. E aí, quando a gente pensa no nosso texto aqui, o gato ele age conforme a sua natureza. E qual é a natureza do gato? É a dele. E ninguém pode mudar a natureza dele. Você pode tentar fazer o que for, ele não muda a sua natureza. É assim que acontece com a gente. Nós tínhamos uma natureza corrompida e nós vivíamos de acordo com essa natureza, seguindo os próprios desejos dessa natureza. Mas fomos resgatados, regenerados. Por isso, o nosso texto aqui do capítulo 4, ele vai falar anteriormente nos versos acima, ele fala, não vivam mais como vocês viviam, mas sejam revestidos do novo homem. Então o que Paulo está falando para a gente é a mesma coisa, vocês já não são mais gatos. É como a gente gostaria de fazer com os nossos gatos. Você não é um gato, você é um cachorro, age como um cachorro. Seja obediente. Né? E o que Paulo está falando é, vocês já não são mais da velha natureza. Vocês não podem viver mais como os que estão no outro sistema vivem. Vocês têm uma nova natureza. Então vivam de acordo com essa natureza. Ou seja, deixem de ser teimosos. Deixem de manter essa sua natureza de querer ser marrento. Deus fala, age assim. Não vou. Vou fazer o contrário. Porque às vezes a gente nunca fala abertamente dessa maneira, mas é assim que a gente age, é ou não é? Uma coisa do gato que é muito interessante, que às vezes você quer interagir com ele, aí você chama, ele fica de costa para você. Tipo, não estou nem aí que você está chamando. E quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Deus começa a falar com a gente na palavra, a gente simplesmente fecha a Bíblia, vou fazer outra coisa. Né? Ou então a gente, já vi muitas pessoas falando isso, que a pregação começa a incomodar. Vamos mudar de igreja, essa pregação está me incomodando. Né? A gente está agindo como gato. E Deus não quer que a gente haja dessa maneira. Ele quer que a gente seja sensível à voz do Espírito Santo e a gente
age agora de acordo com a nossa nova natureza e não com a nossa velha natureza. Tá? Então a gente precisa adestrar a nossa velha natureza, né? Deixar ela bem guardadinha lá e viver a nossa nova vida. Então, no nosso texto ele vai falar exatamente disso agora de uma maneira prática. Porque os versos que vêm antes, ele vem tratando dessa questão, mostrando, né, a diferença que existe nessa nova vida. Mas agora ele vai trazer esses versos finais aqui do capítulo 4, é uma coisa bem prática. Então eu pus o tema dessa mensagem como a graça que transforma o nosso cotidiano. Então a gente vem falando da graça que transforma a nossa vida. E agora a graça transformando o nosso dia a dia. Tá? Eu queria pensar em 4 pontos aqui, que a gente vê no texto. Né? O texto vai se organizar aqui em alguns contrastes, né, em 4 áreas. Então a primeira área que eu quero ver com vocês aqui é a graça que transforma a nossa fala. Que está espalhado aí pelos versos 25, 29 e 30. Então a primeira coisa que Paulo vai falar com a gente aí, então ele sempre, o texto todo aqui, a gente vai ver que existe uma negativa e uma positiva. Ele vai falar uma coisa que nós não devemos ser e uma coisa que nós devemos ser, em contraste com isso. Então a primeira coisa que ele fala é que a gente tem que abandonar a mentira. Tá? Outra coisa que ele fala é sobre abandonar as palavras ruins, que causam destruição, inúteis e destrutivas. Então está falando aqui de falas que nós temos que abandonar. E quando a gente lê o texto, fica uma coisa meio óbvia, não é? Fala, não, né, voltando lá para o nosso texto, abandonar é a mentira, cada um fala a verdade com seu próximo, pois somos membros. Né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Não tenha gritaria. Então são todas as coisas que estão na nossa fala e que a gente pode falar, mas isso é óbvio. E aí eu pergunto para você, você não mente mais? Você não fala nenhuma palavra que causa destruição? Não fala nenhuma palavra inútil? Se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, às vezes a gente ainda faz esse tipo de coisa. A gente tem esse tipo de palavras na nossa boca. E o que Paulo está falando aqui, que isso não pode habitar a nossa fala. A mentira não pode habitar a nossa fala. É claro, o contexto aqui que ele está falando é muito dentro da igreja. Tá? Todo esse contexto aqui, ele fala, abandonar a mentira por quê? Porque somos membros uns dos outros. Então ele está falando de quem? Da igreja. Você fala, mas é óbvio que não pode ter mentira na igreja. É? As pessoas continuam com a sua natureza humana acesa e mentem uns para os outros. E eles falam, mas mente como? Quando você tenta ser melhor, né, aparentar ser melhor para o seu irmão, você está mentindo, é ou não é? Quando você vê o seu irmão pecando, eu não faço esse tipo de coisa não, está tudo errado. É ou não é mentira? Porque a gente peca também. Né? Toda vez que você tenta se mostrar melhor que o seu irmão, é uma mentira. E fora que às vezes tem a mentira mesmo, né? Você engana o seu irmão de alguma maneira. Isso pode ter vários desdobramentos aí. Mas a mentira não pode ocupar a nossa boca em momento algum. E aí vem a parte positiva. Fale a verdade. Cristo é a verdade. Quando a gente olha para Cristo, em momento algum saiu da boca de Cristo alguma palavra que não fosse verdade. É ou não é? A gente vê nos textos do Evangelho várias vezes que Jesus fala o quê? Em verdade eu digo para vocês. Em verdade vos digo. Isso se repete várias vezes nos Evangelhos. Por quê? Porque Jesus queria ressaltar, o que eu estou falando para vocês é verdade. Quando ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não tinha falado. Mas se eu falei, é porque é verdade. Jesus não enganou seus discípulos. Ele não nos engana. A gente cantava agora, por que a gente pode confiar nele? Porque ele não mente. E nós somos os seus discípulos, nós estamos sendo feitos à imagem de Cristo. Logo, nós temos que ser semelhantes a Cristo. Falar a verdade sempre. A mentira não pode ocupar a nossa vida. E a gente pode pegar essa mentira e às vezes a gente só não fala, mas a gente expressa mentiras. É ou não é? Quando você
Eu falei aqui de falar sobre ser alguma coisa que a gente não é, e quantas vezes a gente aparenta ser uma coisa que a gente não é. Isso não pode existir entre nós. Aparentar ser uma coisa que nós não somos. Isso também é mentira. Nós precisamos ser verdadeiros o tempo todo, porque Cristo é a verdade. E falar a verdade, e aí é uma coisa interessante também, sobre nosso convívio na igreja. Sermos verdadeiros com os nossos irmãos, inclusive quando alguma coisa está nos incomodando. Quantas vezes você tem alguma coisa que você fica incomodado com o seu irmão, mas eu não vou falar nada, deixa para lá. Só que aí, isso aqui vai cair no outro ponto que vai chegar lá na frente. Temos que ser verdadeiros sim, sempre, só que sempre em amor. Não é aquela verdade que... eu falo a verdade mesmo, não estou nem aí, machuca quem machucar. Não, a gente não é assim. Nós falamos a verdade em amor, porque nós somos membros uns dos outros. Quando fala sobre palavras de destruição, nós não falamos palavras de destruição, nós falamos palavras de edificação. Nosso objetivo em falar a verdade para o nosso irmão nunca é destruí-lo, nunca é destruir o relacionamento, nunca é destruir a comunhão, muito pelo contrário, é edificar a comunhão, é consolidar a unidade do Espírito entre nós, falando a verdade. E aí quando a gente pensa nesse ponto negativo aí das palavras que destroem. Existe até uma piadinha que se faz, que crente não faz fofoca, crente compartilha. Já viu isso? Compartilha pedidos de oração. Então, chega, você viu aquele irmão? Não quero fofoca não, eu só quero que você ore por ele também. Esse tipo de palavra é palavra de destruição. Nós precisamos de palavras de edificação. Então, a gente vai perceber que existe dentro da igreja um movimento que imita o que acontece no mundo. Você que trabalha lá na sua empresa, existe ou não existe fofoca? Sempre, você viu o que o fulano fez? Não sei não, olha, eu acho que... Quando manda esse eu acho, você já sabe que não sabe nem se é verdade. Mas falaram que... E as pessoas se convertem e elas trazem essa velha natureza para dentro da igreja. Você viu o irmão lá? Não sei não, hein? Eu acho que... E isso destrói a nossa unidade. Então nós precisamos de palavras edificantes e não destrutivas. Não palavras inúteis. Também as pessoas que falam coisas só para falar, que não chega em lugar nenhum. Só para falar. Só porque quer participar do assunto. E aí muitas vezes a mentira vem junto. Conhece aquelas pessoas que você estava falando qualquer assunto, aí você fala, fiquei doente essa semana. Mas eu fiquei mais. Você não sabe o que aconteceu comigo. Conhece pessoa assim? Porque eu fiz uma viagem essa semana, foi super legal. Mas eu fiz uma viagem muito mais legal que essa. Que são palavras que são inúteis, só para se promover, só para se aparecer. E isso para virar, às vezes pode até ser verdade, mas para virar mentira é rapidinho. Porque é só um ponto que a gente não consegue sobressair, aí já vem a mentira. Tem uma historinha de um cara que eu conheço que ele faz isso sempre. Não importa o assunto, porque eu também já fiz isso. Mas eu também. Aí quiseram pegar ele, Ele gostava de artes marciais. Aí um dia estava na conversa e o cara, o tempo todo... Então, você que gosta de karatê, Você viu que o Mitsui vai vir para o Brasil? O cara acabou de inventar um nome. Quem é o Mitsui? Não existe. Aí o cara... o Mitsui? Tá no Brasil, veio para o Brasil? Você não foi? Eu não fiquei sabendo. Foi incrível. Ele começou a falar, lógico, o Mitsui é o melhor que tem. Ele começou a falar como se conhecesse muito. Aí o cara, eu tô te enganando, o Mitsui não existe. Você que gosta de contar vantagem em tudo. Aí ele ficou, não sei o que. Uma brincadeira que ele fez, mas porque o cara, o tempo todo, querendo contar vantagens sobre... Não, porque eu já participei, você não participou, eu já. Você fez... Não, mas eu fiz melhor. Eu fiquei mais doente, Tudo, você tem um problema, meu problema é maior, eu tenho uma dívida. Não, a minha dívida é maior. Eu ganhei um dinheiro. Não, eu ganhei mais. Sempre, alguma coisa tem que ser melhor ou pior
né? Isso que é interessante, né? Ele quer sempre ganhar, né? E isso é ser. E quantos de nós, muitas vezes a gente fica... A gente está numa conversa com os nossos irmãos e alguém conta uma experiência que teve. Não, porque eu estava lendo a Bíblia e tal. E você, aí você começa a caçar alguma coisa. Não, eu também. Né? Por quê? Porque a gente tem essa necessidade. Só que nós somos membros uns dos outros. Não precisamos desse tipo de coisa entre nós. A gente não está aqui para competir com ninguém. Nós somos membros uns dos outros. Portanto, a mentira, a falsidade, toda essa manobra não precisa existir entre nós. Nós temos os nossos dias que vamos estar bem inferiores aos nossos irmãos. E tudo bem, é por isso que nós precisamos uns dos outros. Quando a gente está mais fraco, o nosso irmão mais forte vai orar por nós, vai nos sustentar, vai dar uma palavra de edificação. Vai ter outro dia que é ele que está precisando, aí é a nossa vez. Tendo palavras sempre verdadeiras de amor, de edificação. Esse é a graça que transforma a nossa fala. As coisas que nós falamos, elas são poderosas. Eu não sou muito dessa linha aí de que se você fala, faz acontecer. Senão, já pensou? Mas tem a ideia do pensamento positivo, e que se você falar, vai acontecer. Eu não acredito nessas coisas, mas existe uma coisa que quando você, no nosso relacionamento, o que a gente fala realmente causa uma reação. É ou não é? É só os maridos e esposas aí pensarem. Se você fala uma coisa, vai ter uma reação. Vai causar uma reação. Ou positiva ou negativa. Então, a gente tem que pensar no nosso convívio, que tipo de palavras nós estamos expressando aos nossos irmãos. Se são palavras de edificação ou palavras de destruição. Palavras inúteis que não levam a nada. Nós precisamos sempre edificar os nossos irmãos. Porque Cristo fez isso. Todas as palavras que saíram da boca de Cristo foram para a nossa transformação, para a nossa edificação. Cristo nunca falou uma coisa à toa. Tudo que Ele falou era porque Ele amava os seus discípulos e ama a cada um de nós. E tudo que Ele deixou registrado nos Evangelhos é para a nossa edificação. Amém? Então, esse é um tempo muito de fake news, mas nós como cristãos não podemos viver uma fake news. Segundo ponto aí, a graça que transforma as nossas emoções. Eu falei que um acaba decorrendo do outro, porque quando a gente não recebe palavras de edificação muitas vezes, o que acontece? Você começa a criar um ranço, ou até mesmo quando você convive com pessoas que não têm palavras edificantes, ou que vivem na mentira, o que começa a causar isso dentro do seu coração? Começa a causar um ranço. E até o próprio sentimento nosso, que ele vai... eu falei anteriormente, o irmão faz alguma coisa que você não concorda, ou não gosta, ou de alguma maneira te feriu, e aí você não fala a verdade em amor. E você deixa aquilo crescer dentro do seu coração. E ele vai virar ira, ele vai virar raiva, ele vai virar angústia, amargura, que é o que o nosso texto fala aqui. Não cultivar a ira, não cultivar a amargura, nem o ressentimento. Isso não pode existir entre nós. Entre nós não pode existir nenhum tipo de ranço, nenhum tipo de rachadura. O capítulo 4 vem falando da unidade. Nós temos que nos esforçar, não fala isso lá no verso 3? Esforçamos para preservar a unidade. Se eu tenho algum problema com o meu irmão, eu não posso deixar isso para lá. Não, uma hora se resolve, porque dentro do nosso coração isso vai criando uma ferida, e se a gente não cuidar, a gente deixa virar ressentimento e amargura, e isso é um grande problema. Eu vi uma ilustração pensando nisso, que o ressentimento, a amargura, ele é como um ácido que começa a corromper o próprio fugiu a palavra, a embalagem, o frasco, ele está dentro e ele começa a corroer a sua própria embalagem, até uma hora que ele se corrompe. Então a gente acha que nós guardarmos o ressentimento de alguém, nós estamos, porque eu não vou perdoar não, como se nós estivéssemos prejudicando a outra pessoa. Não, esse ácido está corroendo a nós mesmos. E o Senhor está preocupado com a gente.
Ele quer cuidar de nós, Ele quer cuidar do nosso coração, das nossas emoções. Nós somos a comunidade do amor. Nós somos, porque Cristo é amor, Deus é amor. Em momento algum a gente vê, olhando de novo para Jesus, o nosso alvo, o nosso exemplo maior. Você consegue imaginar Jesus ressentido com alguém? Nem com Judas. Judas era o traidor. Lá na última ceia, ele chega para Judas e fala: vai, o que você tem que fazer, vai e faz. Aí quando Jesus está lá no jardim de Getsemane, Judas chega e o beija, e ele só fala: com um beijo você me trai? E aí, você consegue imaginar Jesus agora com raivinha de Judas? Ressentido com Judas? Não falo mais com ele. Se Judas tivesse chegado diante de Jesus novamente, que não aconteceu, como você acha que seria a reação de Jesus? Virar o rosto? Não vou falar com ele, não. Esse aí eu não falo, não. Você consegue imaginar Jesus fazendo uma coisa dessa? Mas por que a gente faz? Se a gente não consegue imaginar Jesus, Jesus é o nosso maior exemplo, por que a gente faz isso? Não vou cumprimentar, não me cumprimentou da outra vez, não vou cumprimentar também. Ressentimentos inúteis, que só vão gerar desunião. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Então, toda vez que nós formos atingidos por qualquer coisa que seja, que a gente percebe que no nosso coração surgiu algo, a primeira coisa é chegar diante do Senhor: Senhor, limpa meu coração. E se tem relação com alguma pessoa, chega nela em verdade e fala: eu estou sentindo isso e eu não quero mais sentir isso, porque você é meu irmão, e eu quero que a nossa comunhão esteja plena. Nós precisamos ser verdadeiros. E aí é onde as coisas começam a se misturar. A fala mudando as nossas emoções. Então, em vez de deixar as falas mudarem nossas emoções para pior, vamos utilizar a nossa fala para mudar as nossas emoções para melhor. Seja falando com Deus, seja falando com os nossos irmãos. Mas nunca guardar ressentimento, ira e amargura dentro do nosso coração. E o texto fala sobre irar sem pecar. É complexo isso, né? Como a gente sabe o limite? E aí o texto fala aqui, Quando sentir-se raivas, não pequei, nem conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Então Paulo aqui dá a gente vai às vezes ficar bravo, ficar com raiva, ficar nervoso, se irar. Mas ele fala: tudo bem, só não peque. E aí, qual é o limite? Ele fala: não deixa anoitecer ainda com esse sentimento. Ou seja, não vai dormir com isso. Antes do fim do dia, você tem que eliminar isso do seu coração. Você pode ficar nervoso, pode ficar bravo, pode ficar com raiva, mas na hora que, antes de dormir, você já tem que... Meu coração já está limpo? Se não tiver, eu não vou dormir antes do meu coração estar limpo. Essa é a nossa medida. Então Paulo, ele fala e ele dá a receitinha para nós. Quantas vezes você já não foi dormir chateado com alguém? E Paulo fala: aí você está pecando. Se chatear, ficar bravo, não é o pecado. O pecado é quando você deixa isso. Você vai dormir com raiva de alguém, com raiva do que aconteceu, aí sim, agora você está pecando, porque você está deixando aquilo ficar no seu coração. Aí, claro, o exemplo não tem a ver com isso, tem a ver com os pensamentos, mas foi alguém, eu não lembro quem, que falou: você não pode impedir que as aves voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que faça um ninho na sua cabeça, certo? Era falando sobre pensamentos, mas os sentimentos são a mesma coisa. Você não pode impedir que a raiva venha, mas você pode impedir que ela fique. Isso está no nosso controle. E aí é isso que Paulo está falando. Quando alguma coisa te atinge, você não tem como se livrar dela, impedir que ela te atinja, mas você pode impedir que ela fique em você. E esse é o ponto. Não deixe a ira, a raiva ficar. E ele fala: nem deis lugar ao diabo. E aí, quando fala sobre não dar lugar ao diabo, tem as duas coisas.
Porque o diabo é o ressentido. E o diabo é o mentiroso. Então, tanto a fala quanto os sentimentos que o Paulo está falando contra aqui, não minta e não deixe o ressentimento, a angústia dentro do seu coração, porque isso é coisa do diabo. Isso não é coisa da graça. Isso é coisa de quem não experimentou a graça. Quem experimentou a graça não vai guardar ressentimentos, não vai mentir, só vai ter palavras de amor e edificantes. Amém? Nosso terceiro ponto aí, a graça que transforma as nossas mãos. Está lá no verso 28, ó. Vamos ler de novo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Então aí vem o ponto negativo, abandonar o roubo. Aí você vai falar, mas eu não roubo nada. E aí esse roubo é material, intelectual e de tempo. Aí talvez, aí eu não sei já, né? E ele fala, aquele que roubava, não roube mais. E aí, isso pode se estender. Você fala, eu nunca assaltei um banco. Mas quem aqui nunca recebeu um troco errado? E ele errou, o problema é dele, né? E você roubar também. É ou não é? É seu o dinheiro? Uma vez eu vi uma pessoa que chegou e falando, olha, Deus me abençoou essa semana. É mesmo? É. Fui no mercadinho, dei o dinheiro lá, aí o moço me deu o troco errado e eu estava precisando de dinheiro. Deus abençoou. Não, você roubou. Deus não abençoou nada. Isso é roubo. Como a pessoa transforma a situação, tá vendo? Deus me abençoou, só para falar que não roubou. Não, isso é roubo. Situações. Eu vi, o homem estava andando na minha frente, caiu a carteira dele e estava cheio de dinheiro. Deus me abençoou. Não, você roubou porque você viu de quem era. Como você se sentiria sendo o contrário? Não é? Então a gente sempre pensa dessa maneira. Então aquele que rouba, não rouba mais. E aí, a gente pode estender aqui, por isso, tanto o tempo. Né? O tempo também a gente rouba. Eu conheço muita gente que estou no trabalho, vou no banheiro, fico 1 hora dentro do banheiro. Você está roubando. Você está sendo pago pelo tempo que você está lá trabalhando, não para ficar no banheiro. Ou coisas diversas, né? De trabalho. Às vezes pode ser não indo no banheiro, mas não trabalhando, né? Fazendo outras coisas. Isso é roubar. Intelectual, né? Roubar o trabalho dos outros. Né? Quem nunca fez isso também? Na escola, então, né? Colar na prova. O que é isso? É roubo intelectual. Então, tá vendo? A gente, às vezes, pequenas coisas. Mas colar? Todo mundo faz. Todo mundo que é do outro sistema. Nós somos de Cristo. Cristo nunca roubou nada de ninguém. Você consegue imaginar isso de Cristo? Roubando? Nosso Senhor Jesus Cristo roubando de alguém? Enganando alguém? Não. E por que a gente faz? Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. A graça tem que transformar as nossas mãos, né? A maneira como a gente lida com as coisas. E aí Paulo continua, aquele que roubava, não roube mais. Ao contrário, o que a gente vai fazer? Trabalhar para repartir com quem precisa. Então, ele dá um passo além, né? Até lembrando de Jesus no Sermão do Monte, né? Que Jesus sempre pegava o ponto, a lei diz isso, eu digo além disso. Jesus nunca negou nenhum ponto da lei, né? Muita gente fala, vendo, Jesus veio e quebrou a lei. Não, Jesus não quebrou a lei em momento algum. A lei falava, não mate. Eu falo, se você odiar o seu irmão, você já matou. Ou seja, Jesus aprofundou. E Paulo está seguindo o exemplo de Jesus daqui e fala, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe para repartir com quem precisa. Porque se você, eu não roubo, mas eu trabalho, o dinheiro é meu. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Só que Paulo, entre nós não é assim.
Se você trabalha e você consegue juntar, é para repartir com quem precisa. Então, agora você vai doar. Então, você vai trocar de ser aquele que tira para ser aquele que doa. Ser generoso com os nossos irmãos. É isso que Paulo está falando. Ele fala, é ao contrário, tá vendo? Com vocês é completamente diferente. Quando a gente olha o mundo e você conversa com as pessoas sempre querem mais. E se puder enganar outro para conseguir mais, vai enganar. Não é isso que a gente vê por aí. A corrupção é isso. Que todo mundo fala, corrupção. É exatamente enganar para ter o benefício próprio. E Paulo falou, não, vocês são verdadeiros, vocês vão falar a verdade, vocês vão agir com verdade, não vão roubar, e muito pelo contrário, vocês vão abençoar. Então aqui Paulo primeiro fala das palavras que abençoam, e agora ele vai falar das ações que abençoam. Não é só falar, irmão, deixa eu abençoar. E aí, o que você está fazendo realmente para abençoar o seu irmão? Você trabalha para isso? Ou você trabalha só para benefício próprio? Para abençoar os seus irmãos. Amém? É a graça que transforma. E aí, fazendo um parênteses, quer dizer que se eu não fizer isso, eu não sou salvo? Não é esse o ponto. O ponto é o quê? Você foi salvo? Então você vai fazer isso, certo? Porque esse é o normal daqueles que foram alcançados pela graça. Percebe como é bem diferente? Quer dizer que se eu mentir, não vou para o céu? Isso é bem coisa de criança, né? Se eu mentir, papai do céu vai ficar triste comigo, eu não vou para o céu. Não é esse o ponto. Você foi salvo, você não mente mais. Você foi salvo, você não guarda ressentimentos, nem angústia, nem ira. Você foi salvo, você não rouba mais, você abençoa as pessoas. É a graça que transforma. E aí o nosso quarto ponto, a graça que transforma o nosso coração. O verso 32 fala o seguinte, pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então aqui seria o resumo de tudo, porque é mudando o nosso coração. Então eliminando toda a maldade, esse seria o ponto negativo. Não existe maldade dentro do coração daquele que foi alcançado pela graça. Muito pelo contrário, o ponto positivo é ser bondoso, compassivo e perdoador. Tem uma história bem interessante que já foi contada aqui, da história de Gladys Steines, que o marido e os filhos foram assassinados lá na Índia. Eles eram missionários na Índia, e o marido e os filhos dessa mulher foram assassinados. E ela teve contato com os assassinos. E eles estavam lá participando de um evento onde ela estava pregando. E aí aqueles assassinos, pelo menos um deles lá, resolveu, foi alcançado pela graça naquele momento, e entregou sua vida a Jesus. E chegou diante dela. E aí o que ela fez? Virou o rosto e falou, com você eu não falo. Foi isso? Não, ela abraçou aquele lá e falou, você é meu irmão. Aí alguém pode pensar, que absurdo isso. Era o assassino do marido e dos filhos. Como que ela abraça ele e chama de irmão? A graça que transforma o coração. Isso é deixar a graça transformar a gente. A gente vive num mundo onde perdoar é sinal de fraqueza, é ou não é? Mas aquela pessoa fez, você vai perdoar? Você vai deixar para lá? Não, perdoar não é sinal de fraqueza, é sinal de grande força. É muito mais difícil perdoar do que não perdoar, é ou não é? Que esforço você faz para não perdoar? Nenhum, é só deixar rolar. Esse é o nosso natural. Esse é o natural da natureza corrompida, caída. É não perdoar, é guardar os ressentimentos. Mas perdoar é só uma ação da graça mesmo. Ninguém normalmente perdoa o outro. Precisa de uma intervenção divina. E nós recebemos essa intervenção. Nós temos o Espírito Santo agindo em nós,
Logo, estamos totalmente aptos a perdoar. Então, eu já ouvi isso, eu não consigo perdoar. Se você não consegue perdoar, está faltando graça, é ou não é? Porque a graça perdoa. Aqueles que estão preenchidos com a graça, eles vão transbordar graça. E isso não é o que nosso Senhor Jesus Cristo fez? A graça é exatamente isso. Nós ofendemos a Deus. Deus tinha todos os motivos para nos condenar à ira eterna. E o que Ele faz? Ele nos perdoa. E simplesmente com uma palavra de perdão? Não, Ele entrega o seu único filho para morrer no nosso lugar. Isso é graça. E aí a gente, às vezes, acha que é um esforço muito grande perdoar alguém. Você não está entregando o seu filho no lugar de alguém. Porque isso já foi feito de uma vez por todas. É ou não é? Nós só temos que deixar essa obra de Cristo permear todo o nosso coração, todas as nossas entranhas, e deixar essa graça transbordar. E aquele que nos ofendeu, nós vamos abraçá-lo. Ah, mas ele não pediu perdão. Esse não é o ponto. Em algum momento está falando, perdoe aqueles que pedirem perdão para você. Quantas vezes você já ouviu isso? Não, enquanto não vier falar comigo, eu não perdoo. Eu sei que você nunca falou isso, mas alguém já falou para você. Se não vier pedir perdão, não perdoo. O texto não fala em momento algum, só perdoem aqueles que vierem pedir desculpa para você, aqueles que se retratarem, aqueles agora que ficaram todo bonitinhos, esse você perdoa. É isso que o texto fala? Não. Fala só para a gente ter um coração perdoador. Um coração cheio da graça. Se nós somos alcançados pela graça, nós temos que viver e agir com graça. Falar com graça, agir com graça, ser uma pessoa cheia da graça e transbordar ela por onde passarmos. A gente cantava há pouco e a gente cantou junto aqui, minha mãe deu uma palavra aqui exatamente sobre isso, sobre sermos reconhecidos como uma comunidade do amor. Como que a gente vai ser reconhecido como uma comunidade do amor? Quando a graça transbordar de nós. Não é se a gente falar eu amo, é quando a graça transbordar. Aí a gente não vai falar nada. Todos vão ver que a graça transborda desse lugar. Quando a gente tem esse coração transformado por Deus. O texto que diz aqui, né? Tendo compaixão uns para com os outros. A compaixão é exatamente a gente olhar para as pessoas, perceber a necessidade delas, que pode ser material, pode ser física, emocional, e se compadecer delas. Essa é a nossa missão. É se compadecer, porque Cristo se compadece de nós. A gente tem estudado muito sobre Cristo ser o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós. Por quê? Porque Ele é como a gente. E a gente tem que olhar para aquele que é como a gente também. Se Cristo, que é o homem perfeito, Ele olha para nós e que se compadece porque Ele se identifica com a gente, com as nossas fraquezas, por que a gente não vai fazer isso com as outras pessoas? Se compadecer das outras pessoas. Quando a gente vê uma pessoa passando por uma dificuldade, um problema, qualquer que seja, a gente se identificar com esse problema e se compadecer. Ah, mas eu não tenho muito como resolver. Tem coisas que a gente não tem como resolver. Uma pessoa que está passando por problema de saúde, você tem como resolver? Não, mas você pode orar. Mas você pode estar junto com a pessoa. Você pode se preocupar. Palavras de bênção, palavras de encorajamento. Isso é se compadecer. É participar das dores dos nossos irmãos. Seja lá quais forem. Se compadecer. A compaixão tem que fazer parte da nossa vida. Porque Cristo se compadece de nós. Então nós também vamos ser. E sendo bondosos uns com os outros. Bondade faz parte do fruto do Espírito Santo.
Então, se nós temos o Espírito Santo, a bondade tem que permear a nossa vida. Nunca a maldade, ao contrário, é a bondade. E se a gente pegar lá o fruto do Espírito, tudo aquilo lá exatamente gira em torno disso daqui. Do nosso coração transformado. Então esses são os 4 pontos aqui que nós tínhamos, né? Nós temos nossa fala transformada, nossas emoções transformadas, nossas mãos transformadas e o nosso coração transformados pela graça. Tendo Cristo como o nosso maior exemplo. E, como a gente sempre fala aqui, não é um esforço nosso. A gente não vai fazer isso pela nosso empenho, pela nossa força de vontade. Isso é uma ação da própria graça em nós. É simplesmente a gente deixar de ser ranzinza como os gatinhos e deixar o Espírito Santo fluir em nós. É simplesmente tirar as defesas que a gente tem e que o mundo, né, o sistema do mundo fica o tempo todo falando: não, você não pode ser bobo. Não, você não pode ser assim. Não, se você fizer isso, vão te enganar. Se você fizer isso... Não, é falar: não, eu sou diferente mesmo. Se a pessoa fez isso para você não vai fazer nada? Não, não vou. Porque, claro, o contexto aqui a gente está falando muito dentro da igreja, mas isso tem que transbordar da igreja. Não é, entre nós a gente só fala a verdade, mas lá fora tudo bem mentir. Não, a gente é íntegro. A gente não é uma pessoa aqui e outra pessoa lá fora. Certo? Integridade é integridade. Somos pessoas verdadeiras onde quer que formos. Então, o ponto aqui era sempre dentro da igreja, porque é aqui que começa. Se a gente não consegue resolver as coisas entre nós, a gente não vai conseguir lá fora. Se eu não me compadeço de vocês que estão aqui, que fazem parte da mesma fé, como que eu vou me compadecer dos que estão lá fora? Se eu não consigo perdoar vocês, como que eu vou perdoar quem me ofende lá fora? Vocês que são os meus irmãos, que compartilham da mesma fé, que crê no mesmo Senhor. Percebe? Então começa aqui e transborda. A graça que nos transforma, que transforma o nosso cotidiano. E quando a gente pensa em cotidiano, é o dia a dia, não é domingo de manhã. É o dia a dia. É a graça que transforma a nossa vida e que vai transformar as pessoas à nossa volta também, porque a graça começa a tocar aqueles que estão ao nosso lado. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, vamos deixar de ser como os gatinhos. Vamos parar de ignorar aquilo que o Senhor está falando com a gente. E vamos viver em amor. A gente sempre teve esse lema da nossa igreja sobre a unidade. E a unidade só é alcançada exatamente quando a gente tem o nosso coração transformado. Quando a gente deixa a graça transformar quem a gente é. E quando a gente percebe a graça nos transformando e dá lugar a isso, a gente vai ver muitas coisas acontecendo no nosso meio. E é isso que o Senhor tem falado com a gente. Ele quer que a gente seja assim. Eu entendo o mundo que a gente vive hoje. A gente é meio que empurrado à frieza, ao ressentimento, ao isolamento, é ou não é? Porque é muito mais fácil. Não dá para confiar em ninguém. Essa é a mensagem padrão. Não pode confiar em ninguém, não pode perdoar ninguém, não pode... Viva a sua vida, pense em você. Se você não pensar em você, ninguém mais pensa. Entre a gente não é assim. A gente pensa uns nos outros, a gente confia, a gente doa a nossa vida uns para os outros. Isso é ser igreja. É viver bem diferente do mundo. É deixar a graça transformar a nossa vida. É viver uma vida cheia de graça. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Hoje foi rapidinho. Mas eu creio que era isso que o Senhor queria falar com a gente.
a gente precisa deixar. E eu estava aqui falando e lembrando de uma canção que eu escrevi alguns anos atrás aí, né? Acho que vocês não vão lembrar, faz muito tempo, que é Meu Mestre. Alguém lembra dessa música? Quero ser como meu mestre. E aí eu fui pegando vários pontos da vida de Jesus, né? E que fala exatamente disso, né? Deixa eu ver se eu lembro a letra inteira agora. Então, ele amou seus inimigos, estendeu a mão e abençoou. Sua atenção ele concedeu a quem o mundo nem percebeu. Homem certo, justo e reto, sua integridade me fascinou. Em tudo ele foi tentado e mesmo assim nunca pecou. Suas palavras eram vida, de absoluto valor. Sua vida foi explicação do que é o amor. Esvaziou-se de si mesmo e como servo se tornou. E entregando a sua vida, a minha dívida pagou. E ainda tem outra parte lá. Sua história me mostrou que ele ao Pai agradou. Foi cheio do Santo Espírito. Eu quero tudo isto. Pode parecer não natural, mas é o meu culto racional. Viver a vida aqui na terra de modo sobrenatural. Eu quero ser como meu mestre. Mas é exatamente isso, né? As pessoas falam, eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. E acha que é o negócio, qual que é o sobrenatural de Deus? É uma vida transbordando de graça. Porque isso é o sobrenatural. O natural é não perdoar, o natural é ofender, o natural é viver a mentira. Não, e o sobrenatural é ser verdadeiro. É amar, é perdoar, é ter compaixão, é confiar, é se entregar, é doar. Isso é sobrenatural. Então, quem quer viver o sobrenatural de Deus? Viva dessa maneira. Não é um negócio, uou! É uma coisa simples, mas que é transformadora, é sobrenatural. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua palavra e fomos aqui desafiados a viver na contramão desse mundo. Senhor, nós somos resgatados com alto preço. O Senhor entregou a Sua vida no nosso lugar, verteu o sangue lá na cruz do Calvário, tudo para que nós fomos alcançados pela graça. Senhor, e se Cristo não mediu esforços e entregou a sua vida, o grande doador da vida, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito transforme o nosso coração. Senhor, que a Tua graça invada cada pedacinho da nossa vida, da nossa existência. Senhor, toca a nossa boca, toca a nossa língua, para que a gente fale palavras de graça. Que a mentira não tenha lugar no nosso meio. Senhor, que a Tua graça toque as nossas emoções. Que a gente não guarde angústia, ressentimento, amargura no nosso coração. Senhor, que a Tua graça toque as nossas mãos. Que a gente, em vez de roubar, a gente seja doador. A gente seja generoso. Seja um abençoador de vidas. E, Senhor, e principalmente que a Tua graça transforme o nosso coração. Que a bondade permeie toda a nossa existência. A compaixão, o amor. Senhor, nós queremos ser como o nosso Mestre. Nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos ser os Teus representantes aqui nessa terra. Que as pessoas olhem para nós e vejam, esse pessoal aí é diferente. Eles não agem com normalidade. Senhor, que eles possam até falar, esse pessoal é meio estranho, porque a gente vive no sobrenatural. Senhor, mas a gente quer viver para o louvor da Tua glória. A gente quer Te agradar em todas as nossos atos e falas. E que Teu nome seja glorificado através da Tua igreja. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza passo a passo nessa caminhada para o louvor da Tua glória. No nome santo de Jesus oramos. Amém.